Nesse último final de semana, Lula esteve em Cuba participando da cúpula do G77 mais China. Eu trouxe aqui para você um resumo e uma análise do discurso dele e já adianto. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Em seu discurso, o tal defensor da democracia, Lula, já começou saudando a ditadura cubana. Saúdo o presidente Miguel Díaz-Canel e o povo cubano pela sua hospitalidade. Bom, até aí tudo bem, nada além do esperado. Vamos ver como ele continua essa fala. É de especial significado que neste momento de grandes transformações geopolíticas, essa cúpula seja realizada aqui em Havana. Cuba tem sido defensora de uma governança global mais justa. Não, eu ouvi errado, né? Não é possível. Repete, por favor. Cuba tem sido defensora de uma governança global mais justa. Uma governança global mais justa. Pera aí, a Cuba a qual Lula se refere não é a mesma que é considerada a ditadura mais letal das Américas? Uma ditadura, por sinal, iniciada por Fidel Castro, um cara bem chegado a Lula. Os dois juntos, inclusive, lá em 1990, criaram a reunião que originou o polêmico Foro de São Paulo. Uma governança global mais justa. Essa Cuba a que Lula se refere não é a mesma que já teve, segundo estimativa, mais de 9.200 pessoas assassinadas pelo regime ditatorial desde a sua tomada do poder, lá na época de Fidel Castro ainda. Uma governança global mais justa. Essa Cuba a que Lula se refere não é a mesma de Che Guevara, que é considerado como um herói por muitos esquerdistas brasileiros e que, em discurso na ONU, não teve vergonha em admitir isso. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Uma governança global mais justa. Essa Cuba a que Lula se refere não é a mesma que condena a até 18 anos de prisão pessoas que protestam contra o governo comunista? Se bem que, olhando por esse lado, o Brasil não está muito distante disso, não é mesmo? Inclusive, ironicamente, o mesmo site de notícias que conta indignado esses 18 anos de prisão impostos lá em Cuba, relata orgulhoso os 17 anos de prisão impostos pelo STF aqui no Brasil. Uma governança global mais justa. E se bem que também não nos surpreende ver Lula criando esse tipo de narrativa sobre Cuba. Em 2021, em palestra lá em Paris, por exemplo, ele disse isso. Porque não é possível que nenhum país da América Latina tenha sido desenvolvido, tenha crescido economicamente, tenha crescido industrialmente, tenha crescido na melhoria da qualidade de vida do seu povo. O único país que conseguiu dar um salto foi Cuba. Sim, um salto tão grande que Cuba hoje não tem condições de pagar a dívida que tem com o Brasil. Um salto tão grande que a sua população tem quantidades reguladas de alimentos por mês. O consumo mensal de carne, por exemplo, é menor do que muitas pessoas comem em um dia aqui no Brasil. Um salto tão grande que os médicos cubanos que vieram para o Brasil através do programa Mais Médicos, programa do PT inclusive, entraram na justiça para receber o salário integral, que era na sua maior parte repassado ao governo cubano, e também para poderem ficar no Brasil. Um salto tão grande que os defensores do socialismo aqui no Brasil, aqueles que consideram Cuba como um modelo a ser seguido, quando tem dinheiro para comprar uma casa no exterior, como alguns artistas por aí, compram uma casa não em Cuba, mas lá nos Estados Unidos. É claro. O salto é grande sim, só que rumo ao precipício. Bom, indo agora adiante no discurso de Lula na cúpula do G77 mais China. Quando participou da cúpula do BRICS, Lula discursou dizendo que o BRICS era mais forte que o G7, etc. Quando participou da cúpula do G20, Lula discursou dizendo que o G20 era um grupo muito importante, por isso, aquilo e por aí vai. Agora, participando da cúpula do G77, obviamente... Desde que assumi meu novo mandato, estive em diversos fóruns com a presença de países em desenvolvimento, como a CELAC, os BRICS e o G20. Mas nenhum desses espaços conta com a abrangência e a diversidade do G77. Nosso grupo corresponde a 79% da população mundial, 49% do PIB global, em paridade de poder de compra. Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente tinha número. Outro ponto importante desse discurso é que Lula defendeu mais uma vez uma regulamentação das plataformas digitais, só que dessa vez em um nível global, através de um projeto da Unesco. O projeto de diretrizes globais para a regulamentação de plataformas digitais da Unesco equilibra a liberdade de expressão e o acesso à informação com a necessidade de coibir
a disseminação de conteúdos que contrariam a lei ou ameaça a democracia e os direitos humanos. Sim, ele falou sobre coibir a disseminação de conteúdos que ameaçam a democracia em um discurso em Cuba. Logo depois, inclusive, de ter saudado a ditadura cubana. Vai entender. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar, pois assim cada vez mais pessoas podem saber o que verdadeiramente acontece com o Brasil. Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo novo que nós publicamos por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.